sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Decisões que mudam a nossa história, mas sobre o tema da palavra, que Jesus nos liberta do nosso passado, abençoa o nosso presente e nos prepara um futuro para novas conquistas. Amém? Então eu creio assim que nós temos a nossa fé na palavra de Deus e em Jesus Cristo, que Ele tem esse poder. O poder de Deus, ele é ilimitado. Não é igual ao nosso, que hoje nós conseguimos e amanhã já temos toda a dificuldade do mundo. Para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Pastor Milton, muito obrigado. Pastora Débora, Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus ali no Salmo 126. São apenas 6 versículos que nós estaremos meditando nesta manhã. Salmo 126. Está no telão também? Diz assim a palavra de Deus, irmãos: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém, irmãos? Repita comigo o versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E por isso nós estamos alegres. Amém? Fecha teus olhos. Quero orar. Ore pela minha vida. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por esta manhã, Deus, pelo ar que respiramos, por esse dia tão lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Deus, porque estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Deus, a Tua palavra, ela foi lida, Senhor. Agora nós precisamos compreendê-la, e nós precisamos também, Senhor, Deus, de sabedoria e coragem, Pai, para que possamos aplicá-la na nossa vida, que assim nós veremos o resultado, Pai. Nós veremos a mudança, nós veremos os benefícios do Senhor que estão, ó Deus, atrelados à obediência, Pai, a estarmos alinhados com o Teu propósito para a nossa vida. Assim eu peço que o Senhor use a minha vida com sabedoria, Pai, e que todos nós dessa manhã possamos compreender, Pai, porque preciosa é a Tua palavra para o nosso coração. Oramos no nome de Jesus e nós Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar rapidamente a história do povo de Deus, do povo de Israel, que foi levado para o cativeiro babilônico, e ali esse povo ficou 70 anos ali, como escravo na Babilônia. E nós sabemos que escravidão é sofrimento, não é isso, irmãos? Nós um dia fomos escravos, e eu sei o que é sofrimento, porque fui escravo, mas graças a Deus hoje somos livres para adorar o Senhor. Mas experimentamos isso na nossa vida também, e esse povo viveu isso aí, viveu esse tempo de sofrimento, e que não foi um tempo pequeno, 70 anos. Teve muitas crianças que nasceram como escravos. Alguns foram levados, alguns adultos eram livres, e de repente viram ali a sua cidade ser destruída, muitos dos seus familiares mortos naquela batalha,
viram ali naquele momento, isso aconteceu no ano 586 antes da vinda de Jesus Cristo. Viram ali o templo de Salomão, que era um lugar de adoração, era um lugar onde o povo adorava a Deus, sendo destruído, e colocaram o templo de Salomão em ruínas. E tudo isso o povo presenciou, e tudo isso causou dor, causou sofrimento para aquele povo que viu tudo isso aí. Algumas crianças ali que nasceram na Babilônia não viram o fato, mas os pais contavam a história, e aí também sofreram por saber que eles tinham uma casa, uma terra natal, e que hoje eles estavam longe de lá, privados de tudo, porque escravo não tem direito, e eles estavam em sofrimento. E agora nós vemos um texto da palavra de Deus, que os historiadores não confirmam que foi escrito por Davi, mas o mais importante, irmãos, é que toda a palavra foi inspirada por Deus. Então não depende do autor, porque aquele que escreveu, porque quem ditou a palavra foi o próprio Deus. Então nós cremos que esta revelação, esta palavra, ela nasceu no coração de Deus, e essa palavra é viva para agir no nosso coração, na nossa vida, e trazer benefícios, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E eu quero dizer aos irmãos que aqui nesse momento em que o povo volta do cativeiro, eles parecem que não eram a realidade, são muitos anos de sofrimento, e ali o texto fala que eles estavam como que alguém estivesse sonhando. Será que isso é verdade? Será que realmente isso está acontecendo? Porque entra o novo rei, o rei Ciro, e ele liberta o povo, mas o povo, ele aqui celebrando, ele diz: o Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, o Senhor nos tirou do cativeiro. Porque eu quero dizer algo que eles não falaram assim, foi o rei Ciro que nos libertou do cativeiro. Porque o homem faz, mas o homem faz tudo aquilo que já está escrito no céu, querido. Tudo aquilo que o homem vai fazer aqui na terra. Se você de repente não fica, se alguém de repente Deus levantar um ímpio para te abençoar, porque não é o ímpio, mas é a mão de Deus agindo na vida do ímpio para abençoar a tua vida. Então veja bem, tudo nasce no coração de Deus. E como Deus vai fazer, não importa, mas que Ele faz. Ele move o sobrenatural para que o natural aconteça. Então veja só, todos nós, aquele povo estava sonhando, e nós também temos sonhos, irmãos. Quem não tem? Eu completei 60 anos, irmão Wellington. Eu tenho muitos sonhos na minha vida, muitos projetos. Pastor Milton, muito. A gente ainda vai dar muito trabalho, pastor. Nós temos muitos sonhos na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, com a nossa família. Muitos jovens aqui sonham em se casar, não é verdade? Muitos jovens aqui. Muitos aqui sonham, de repente, de ir para a faculdade, se formar na faculdade. Tem pessoas aqui, eu fui para a faculdade, pastor, com 45 anos, eu tinha esse sonho, eu realizei esse sonho. Muitas pessoas aqui sonham, de repente, online não é proibido você sonhar em ter a sua casa própria, de fazer uma viagem e conhecer o Brasil, de conhecer o mundo. Não é proibido isso. O problema é você colocar e depositar a sua alegria no seu casamento, no seu emprego, na sua faculdade, no seu bem material ou na sua vida financeira. Porque muitas pessoas sonhavam em casar para ser feliz. Estava solteiro, pastor, não pagava aluguel, não tinha criança, não pagava internet, aí casou. Aí vem o aluguel, vem despesa, estava na casa do pai, não gastava nada, ainda ganhava uma mesada. Aí casou, você feliz. Aí tem aluguel para pagar, tem despesa para fazer, tem criança para cuidar. Aí o camarada perdeu a alegria, acabou a alegria. O camarada, de repente, a pessoa, um jovem, ele quer ser feliz, ele quer fazer a faculdade, e ali ele gasta todas as suas economias, ele faz a faculdade,
e depois que ele sai, depois com o diploma na mão, eu conheço muitas pessoas que não conseguiram emprego. Muitas pessoas tiveram que abandonar aquela profissão que ele tanto estudou, porque ele não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. E aí, se a felicidade, se a alegria dele estava naquilo, acabou a alegria. Mas eu quero dizer algo: se você é feliz e se você é alegre com Jesus, você pode ser solteiro, você pode ser casado, você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, que você é feliz. Que a alegria do Senhor, ela é maior que qualquer coisa. Ela não vai depender de uma situação e de algo que você tanto espera para a tua vida, porque você já é feliz sem estar casado, você já é feliz sem estar na faculdade, sem ter dinheiro no bolso, você é feliz. Então a tua alegria, ela tem que estar em Jesus nesta manhã. Irmãos, e para alcançar essa alegria, para alcançar essa felicidade, nós precisamos muitas vezes pagar um preço para isso. Pagar um preço. Jesus pagou um grande preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Um grande preço. E eu quero dizer algo, que se você quiser viver um sonho que você tanto deseja na tua vida, eu quero te desafiar hoje a você parar de viver a vida que você está levando. Porque de repente, a vida que você está levando não condiz com o futuro que você espera. Irmãos, nós já vimos muitas pessoas aqui virem depois do culto e pedir para o pastor orar porque está desempregado, e na segunda-feira dormir até meio-dia. Como que vai alcançar um emprego, irmão? Então a verdade tem que ser dita. Se nós quisermos alcançar sonhos para a nossa vida, nós precisamos primeiro abrir mão da vida que nós estamos levando. Nós precisamos refletir em algumas coisas. Veja bem, nós precisamos ter expectativas de milagres acontecendo na nossa vida. É muito bom você contar o milagre de alguém, mas o melhor é você contar o seu milagre. É você contar a sua experiência, e você não viver das histórias dos outros. Você poder chegar para alguém e falar assim: olha, eu vivi um milagre. Então veja bem, para que isso aconteça na nossa vida, isso aí está ligado a muitas coisas. E primeiro é ouvir o que Deus está falando. O primeiro passo da minha vida. E você veio até aqui. O primeiro passo você deu para ouvir a palavra de Deus. É o suficiente? Não. Porque ouvir o que Deus está falando, todo mundo ouve. Se você ligar a televisão, tem vários canais passando o culto evangélico. Tem muitos pregadores aí na praça pregando o evangelho, dentro do trem, né? Igreja, só na nossa rua tem umas 8. Então, as pessoas passam e ouvem. Muitas pessoas vêm para a igreja e ouvem a palavra. Mas ouvir o que Deus está falando é a primeira parte. E você fez isso. Você parou tudo na tua vida para estar aqui hoje, para estar aqui nessa manhã. Mas para definir aonde você vai realizar o teu sonho, aí você precisa se mover pela palavra. Você precisa se movimentar pela palavra, por aquilo que Deus está falando, por aquilo que a palavra está se revelando a você, e obedecer essa palavra. E aí é que mora o problema, irmãos. Por que hoje a igreja tem poucas pessoas, e não é só aqui, em todos os lugares? Porque a palavra de Deus, ela te confronta a uma mudança de vida, a uma mudança de projeto, de sonho, a mudança da tua realidade. Agora, a pergunta é: eu estou disposto a essa mudança, a me mover pela palavra, ou a mover por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que o meu pai falou, por aquilo que o governo está falando, por aquilo que a sociedade prega? Agora, se eu decidir me posicionar e me movimentar pela palavra, a Bíblia diz que dessa forma eu vou experimentar milagres, eu vou viver milagres, eu viverei sonhos, viverei projetos de Deus, porque tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida está atrelado a pessoas que estão ao meu redor, que automaticamente serão abençoados com a minha vida alinhada e alicerçada por aquilo que Deus está falando. Eu serei uma extensão de milagres.
A Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, é muito clara, quando lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz que Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para que nós possamos alcançar o final daquilo que nós queremos para a nossa vida. Então veja bem, você não precisa perguntar para Deus se Ele tem a bênção liberada para a tua vida, porque a bênção já foi liberada, a palavra já foi liberada. Agora, o que você vai fazer com ela, quando você sair por essas portas, não é decisão de Deus, é decisão sua. Se você quiser continuar movimentando a tua vida por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, não haverá mudança. Mas deixa agora o Espírito Santo se mover sobre você, e você verá um sobrenatural acontecer. Eu creio que isso Deus fará na tua vida. Amém, irmãos? Então veja bem, aqui nós estamos aqui com pessoas, todos nós temos dons, talentos, é Deus quem nos capacita, e tudo isso está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, na parábola dos talentos. Eu quero dizer algo que talvez você não queira experimentar, esse novo de Deus na tua vida. Isso é decisão sua, mas eu quero dizer algo, que lá no final nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E eu creio que nessa manhã Deus estará colocando na mão de cada um de nós aqui, uma porção da sua palavra. Amém? Então, irmãos, eu quero compartilhar, essa foi uma breve introdução daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Que Jesus nos liberta do passado, abençoa o nosso presente e nos prepara para um futuro brilhante. E ali, no versículo 1 ao versículo 3, está escrito aqui, assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós vemos aqui, no meio daquele povo que sai daquele tempo de escravidão, um momento de alegria, um momento de êxtase, um momento que eles estavam vendo que parecia algo sobrenatural. E quando nós experimentamos algo bom, que é muito bom para a nossa vida, o nosso coração se enche de alegria. Nós compartilhamos com todo mundo, seja um presente, seja algo que aconteceu, um filho que nasceu, algo que você te trouxe muita alegria. E aquele povo estava vivendo isso aí. Por isso eu consigo enxergar que havia no coração daquele povo um sentimento de gratidão profundo. Havia muita gratidão a Deus por aquela libertação, por sair daquela situação o qual eles viveram prisioneiros, como escravos na mão do inimigo durante 70 anos. E veja bem, essa libertação ela produziu uma euforia, uma alegria extrema, ou seja, que o povo nunca havia experimentado antes. E veja bem, foi uma felicidade geral. E o impacto dessa alegria, a Bíblia vai dizer que as nações ficaram sabendo dessa notícia. As nações souberam desse grande feito de Deus sobre o povo de Israel. E as nações também, elas celebraram aquilo que havia acontecido. E eu quero dizer algo aos irmãos, que um dia nós estávamos no cativeiro como escravos. E eu creio assim, irmãos, como aconteceu na minha vida, foi uma alegria muito grande o dia que eu consegui dizer não para as coisas mundanas que me trouxeram destruição, dor e sofrimento. E nós ainda, quando estávamos lá no mundão, a gente achava que tudo aquilo que nós estávamos vendo era um mal sobre a nossa vida, e ainda batíamos no peito e falávamos assim: olha, não é problema meu, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu bem quero. E nós não tínhamos o entendimento de que todo o sofrimento que eu causar na minha vida, automaticamente eu estou afetando a minha família, as pessoas que me amam, as pessoas que estão ao meu redor.
O mal que nós causamos, porque um pai de família ele causa para sua esposa, ele afeta os filhos. Que uma mãe, o mal que ela causa para sua esposa, ela vai afetar diretamente os filhos. O mal que de repente o pecado ele traz dentro da igreja, ele afeta o ministério, ele afeta a igreja, afeta as pessoas que estão ao seu lado. Então veja bem, a Bíblia é muito clara em dizer que lá no livro de Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então veja bem, o mal ele só traz tristeza, ele só traz dor. Então veja bem, quando nós saímos desse momento de dor, de sofrimento, há uma alegria, há uma comemoração. Isso é notório porque as pessoas chegam até nós e falam: poxa, você não é mais o mesmo, nossa, como que você mudou, você não é mais a mesma pessoa. E aquilo te dá um sentimento de alegria, e você sabe que tudo aquilo realmente foi porque você agora está dando crédito à palavra de Deus. Então isso é motivo de alegria. E agora eles estão compartilhando isso aí. Mas na verdade, irmãos, o problema é que também no meio de muitas pessoas que estão se alegrando porque alcançaram a libertação, que agora tem tudo para seguir em frente, tem tudo para avançar, por que muitas pessoas não conseguem dar esse segundo passo? Por que as pessoas não conseguem alcançar a alegria? Por que as pessoas não conseguem avançar na sua vida particular, mas na sua vida espiritual também? As pessoas parecem que ficam paralisadas. Qual seria a causa de tudo isso aí? É porque as pessoas, irmãos, elas continuam com a tristeza, com a amargura, com aquele sentimento de dor que era para ter sido deixado lá atrás, lá na Babilônia. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito como escravo. Deus tira o povo do Egito. O que o povo queria? Voltar para o Egito, quando vinha a primeira dificuldade. Então toda a causa da pessoa não conseguir ter esse sentimento de gratidão, de avançar na sua vida, irmãos, é esse olhar para trás, é esse olhar para o passado, é olhar para o sofrimento que um dia te amarrou, que um dia atrasou toda a tua vida, todos os teus projetos, todos os teus sonhos. E aí o que nós mais vemos hoje são pessoas conhecendo a palavra de Deus e se lamentando pelas percas do passado. Eu vou dizer para os irmãos, eu tenho orado muito por uma pessoa, e eu evito até estar indo lá hoje, eu tenho orado, mas todas as vezes que eu vou lá e ele está numa situação de depressão difícil, e ele está numa situação caótica, é porque a conversa, quando começa em 2 minutos, ele começa a se lamentar que Deus virou as costas para ele, e que ele era um homem com muito dinheiro no passado, e que ele tinha muitos bens, e que a família abandonou, e que agora ele está sozinho, e que agora ele está doente, e que agora ele não é um ninguém. Mas ele não consegue dar um passo. Ele estava indo para a igreja, simplesmente ele abandonou a igreja, ele se isolou na casa dele. Mas ele é uma pessoa muito ignorante, muito mal. Ele conheceu a palavra, mas não deixou de ser ignorante. Ele conheceu a palavra, mas não conseguiu deixar o passado. Irmãos, o nosso passado, as nossas perdas, são consequências de decisões que nós tomamos lá atrás. Então não se lamente, não se sinta um coitado por algo que você perdeu, porque não foi Deus quem te tirou de você, não. Se você perdeu, foi porque você tomou decisão errada, porque você caminhou errado, porque você não tomou a decisão certa. Então veja bem, muitas pessoas, elas estão vivendo isso, não estão olhando para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Olha agora, vamos analisar, analisa a tua vida. Quem era você antes de ter um encontro com Jesus, e quem era você antes de se encontrar com Jesus? Faça uma análise da sua vida. Eu não sei quantos anos que você está servindo ao Senhor, mas eu quero te dizer algo. Se você tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos e a tua vida não mudou nada, quem precisa mudar não é Deus. Quem precisa mudar é você. É o sentimento que está no coração. Quantas pessoas não perdoam, são estúpidas, ignorantes, são pessoas procrastinadoras, começa e não termina, fala eu vou, mas não vai, mau caráter, não tem como Deus agir.
Não tem como Deus fazer. E aqui, Deus ele traz o povo, mas não para continuar como escravo. Deus tinha uma proposta muito maior para aquele povo. Deus nos traz nesta manhã com uma proposta muito maior daquilo que você imagina, do que você pensa. E eu quero que você creia nessa palavra, que eu estou falando, mas que está escrito na Bíblia. Se você ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito assim: olha, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês nem sabem, que vocês nem imaginam. Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para nós vai muito mais do que o nosso entendimento, irmão Marcelo, muito mais. Só que veja bem, a palavra de Deus diz que esse momento de dúvida, de embaraço, né? Esse momento que tenta te paralisar, esse momento que tenta bloquear a tua mente, ele te coloca numa situação que você começa até a desconfiar se Deus pode mudar a tua situação, se Deus pode mudar a tua história, e você começa a se vitimizar e colocar como vítima. Ou seja, Deus faz pro Hélio, mas para mim, peraí, não se limite àquilo que de repente você vê na vida das pessoas. Às vezes nós até olhamos alguém que está ao nosso redor, alguém que mora próximo a nós, e nós estamos lá com o Fusquinha parando, quase parando, aí o camarada chega com uma BMW. Mas irmãos, aquele homem não tem o que você tem de mais precioso, que é Jesus no coração. Então veja bem, às vezes nós começamos a olhar a casa do vizinho e não olhamos para dentro da nossa casa, e aí mora o problema. Nós começamos a desviar nossa atenção daquilo que Deus tem preparado para nós. Hoje nós pertencemos à família de Deus, somos herdeiros de Cristo. A nossa terra não é essa, a nossa terra é celestial, a nossa morada será no céu. Então, não fica paralisado há algum tempo que você vai passar nessa terra. Procure ser feliz com aquilo que você é, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com aquilo que está dentro de você e que está amarrado e que você não abre, que você está pedindo a bênção, mas Deus fala: eu quero que você seja a bênção. Assim como Deus fez com Abraão: eu vou te tirar lá da terra de Ur dos Caldeus, numa terra pagã. Deus separa aquele homem. O homem tinha tudo de bom, mas aquele homem foi tirado daquele lugar de conforto, e Deus falou: ó, eu vou te usar, Abraão, seja você uma bênção, seja você uma bênção. E aquele homem creu na palavra de Deus, aquele homem foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, e hoje somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Então veja bem, nós não podemos nos prender aos problemas que nós estamos vivendo hoje como fosse o fim da linha. Gleison, Fernando, meu problema é o fim da linha. Não, o seu problema hoje é uma oportunidade para o teu crescimento, para você desatar, para você crescer, para você amadurecer. Sabe aquele filho que fica na casa do pai, mimado, que o pai não deixa nem sair na rua, porque, coitadinho do meu filho, aí meu filho tem 18, eu tenho parentes na minha casa que tem 25 anos, está lá sendo mimado pela mamãe. Eu vou te dizer algo, Deus ele não quer que você fique paralisado e sendo tratado como uma criancinha. Nós já somos adultos, temos conhecimento da palavra. Então, a dificuldade, aquilo que vem sobre nós, é para nos levar para um próximo nível, um nível de experiências com Deus, onde nós seremos usados, onde nós seremos bênção. E veja bem, se você foi humilhado, se você sofreu humilhação, se você passou por momentos terríveis na sua vida, sabe uma coisa? Hoje é o momento de você ter uma oportunidade de mudar isso na tua vida e de confiar em Deus. E veja bem, no versículo 4 diz assim, versículo 4: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as torrentes das águas do sul. Naquela época havia muitos riachos que estavam secos, mas de repente vinha água do céu e enchia aqueles vales e virava uma corrente de água. Aquilo que era seco, aquilo que não tinha vida, agora começava a ter vida.
E o povo agora começa a falar com Deus e dizer o seguinte: Senhor, mostra-nos o futuro, muda o nosso futuro. E nós precisamos sim olhar para o futuro, mas para ter o nosso futuro abençoado, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos também no nosso presente, irmãos, no dia que se chama hoje, nesse momento. O salmista, ele olha para as coisas do passado, naquilo que aconteceu. A libertação foi um projeto de Deus, foi algo que o povo alcançou, mas agora nós estamos livres e vai ficar por aí? Não. Como eu disse, o Senhor não te trouxe aqui simplesmente para você frequentar um culto, para você ser um ouvinte da palavra, mas Deus tem algo muito maior na tua vida, e nós precisamos entender que nós precisamos avançar, que nós precisamos deixar de lado os nossos medos, aquilo que nos paralisa, aquilo que neutraliza o nosso futuro, o nosso amanhã. Nós começamos a dar desculpas para os homens de tudo aquilo. Você dá desculpa onde trabalha, na sua casa, na igreja, em todo lugar. Mas eu quero dizer algo: não dê desculpa para Deus, porque Deus te conhece. Deus, Ele te formou, Ele te capacitou, Ele te preparou para uma grande obra. Não foi você quem escolheu a Deus, meu querido. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, diz que foi o Senhor quem te escolheu. Você foi escolhido por Deus no meio de tantas milhares de pessoas. Você foi escolhido pelo dedo de Deus. Você tem um valor. Ainda que alguém diga que você não tem capacidade, que você não tem valor, que você não é ninguém, não se neutralize por esta palavra, porque você tem um valor. Deus sabe quem é você. Você é o que Deus tem de mais precioso. Você pode olhar para milhões de pessoas que estiver ao teu redor, não haverá ninguém igual a você. Ninguém. Deus te fez. E o salmista Davi, ele diz que antes que nós fôssemos formados, o Senhor, ali ainda informe, antes do nosso nascimento, o Senhor já havia nos chamado, nos escolhido, nos missionado para uma grande obra. Irmãos, mas nós somos pessoas expertas em ouvir aquilo que as pessoas falam. Nós estamos aqui nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus, que nós temos potencial, que o Senhor nos tirou da Babilônia, que o Senhor nos tirou deste mundo, que o Senhor trouxe libertação e que o Senhor tem um futuro preparado para nós. E às vezes o nosso coração está endurecido pela tua palavra. Eu estou aqui com o irmão Gleice. O irmão Gleice é caminhoneiro, roda o Brasil e o mundo aí. O homem conhece o Brasil, que ele não precisa nem... Mas ele precisa, para ir a alguns lugares, ele precisa lá do GPS. E ele liga lá o GPS vai falando para ele onde ele nunca foi, né? E ele obedece. Mas ele não sabe nem quem está falando, ele nem viu a pessoa, mas ele obedece. E Deus, nós podemos não somente ouvir, mas nós podemos sentir a sua presença. Então, deixa de ouvir aquilo que estão falando ao teu respeito e ouça a voz de Deus, aquilo que Ele fala sobre você, através dos seus líderes, através dos seus pastores, através dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que verdadeiramente te amam. Então veja bem, não paralise aquilo que Deus tem preparado para você, porque lá no versículo 5 e 6 está escrito assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa é uma promessa da parte de Deus, que se você tem passado por isso, meu querido, nós não conhecemos o seu particular, não conhecemos a sua vida. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e achamos que nós estamos passando por tanta dificuldade,
porque não sabemos, como o pastor William, se vamos conseguir pagar uma conta amanhã, na verdade. Mas do teu lado, talvez tenha alguém que não tenha dinheiro para comprar um feijão para comer na hora do almoço hoje. Então nós precisamos deixar de ser egoísta, achando que aquilo que nós estamos vivendo é a pior coisa do mundo, ou que nós somos vítimas de uma sociedade, ou como o povo, meu querido, é algo muito sério. O povo ficou 70 anos no cativeiro, sofrendo. Não foi porque Deus quis, não, meu querido. Foi porque o povo era um povo que um dia estava com o pé no altar e um dia com o pé no mundo. Um dia crente, outro dia não crente. Um dia... Essa é uma verdade, irmãos. Então veja bem, não há motivo para você se justificar, se ausentar da presença de Deus, ainda que você esteja semeando com lágrima no teu casamento, nos teus filhos, aonde você trabalha, a perseguição, a luta, aonde você estiver, a doença que você está passando, não importa, porque para Deus tudo tem um início e tem um fim, meu querido. Nada do que você está vivendo está longe do olhar de Deus. Ou você acha que o teu sofrimento Deus não está vendo? Deus está sim. Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã, que Deus, quando Ele olha para nós estamos acompanhando algumas pessoas que estão passando por um processo de câncer, irmãos. Para quem não é crente, o câncer é a morte, não é, pastor Milton? Mas para quem é crente, o câncer é uma oportunidade de você viver um milagre e glorificar a Deus. E eu posso declarar isso porque eu venci o câncer. A minha esposa está passando por isso, mas você não vai encontrar ela murmurando, chorando. Mas hoje ela estará glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então veja bem, não importa o que você está passando, porque para Deus uma palavra basta. Irmãos, uma palavra basta. Eu quero dizer algo para você, que é muito importante. Deus falou comigo esse dia, pastor Lito. Nós estamos passando por uma luta, e quem não está, não sei a sua, conheço a minha, mas quero dizer algo. Deus, Ele não te formou para viver no sofrimento. O sofrimento, ele faz parte do processo, e ele virá. Se você não está vivendo, calma que ele virá, não quero te assustar. Você não é diferente, você vive neste mundo. Então você pode ficar doente, desempregado, pode acontecer muita coisa com você, mas para quem anda com Deus, tem começo, início e fim. Tem um início e tem um fim. E veja bem, algo muito importante. Lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. E lá Deus fez Adão e Eva, e não fez para que eles morressem. Eles morreram. Eles foram colocados no jardim para viver eternamente, tendo comunhão com o Senhor. E todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava lá para bater um papo com eles. A Bíblia diz que por quê? Por causa do pecado, eles perderam o direito à eternidade. Adão viveu anos, mas viu a morte, morreu. Como eu falei aquela hora, Romanos 6,3, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu quero dizer algo, irmãos, que o que pode atrapalhar a tua vida não é a doença, não é o desemprego, não é o problema, não é o teu medo, mas é o pecado. O que pode te matar espiritualmente e depois também de todas as formas na tua vida, acabar com tudo, porque o diabo, quando ele vem, João 10 diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir, ele vem para fazer uma bagunça, e tem muitas pessoas vivendo essa bagunça, porque deram uma legalidade, uma permissão, o pecado. Então veja bem, se você quer realmente experimentar uma colheita abundante, como está ali no versículo 6 da tua vida, abandona o pecado, confia em Deus,
continua chorando, mas caminhando, continua sofrendo, mas glorificando, continua sendo caluniado, mas dando glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que você vai fazer uma grande colheita, e nessa colheita eu quero dizer que a igreja será abençoada, a tua casa será abençoada, os teus filhos, os teus netos, eles verão a glória de Deus e conhecerão a Deus através da tua vida. Mas você precisa se posicionar nessa manhã. Eu preciso me posicionar, não somente ouvir, mas eu preciso agora me mover por essa palavra. Eu preciso agora continuar avançando. O tempo de escravidão já passou. Você não é mais escravo, agora nós somos livres para adorar, para servir, para ser homem de Deus, mulher de Deus, para uma nova geração, para uma grande geração, para um novo tempo de conquista, para que o Senhor seja conhecido através da tua vida. Não fica paralisado, lance fora, coloque nas mãos do Senhor todos os seus traumas, todos os seus medos, tudo aquilo que te embaraça, porque isso é prisão, isso é cadeias, são cadeias, irmãos, que nós já fomos libertos, mas que nós decidimos ficar ainda fechado dentro dessa cadeia. Abra o teu coração para que o Senhor possa tratar todas as feridas que estão aí dentro de você. Nós paralisamos às vezes, irmãos, chegamos na igreja e voltamos para a nossa casa desapontados às vezes. Sabe por quê? Porque não recebemos um abraço do irmão, porque alguém passou e não nos cumprimentou, porque alguém não nos deu bom dia. Isso não importa, porque o que vai mudar a tua vida não é o abraço do irmão, não é o bom dia, não é o aperto de mão, mas é o abraço do Espírito Santo, que Ele te abraça quando você entra por essas portas, quando o seu coração se abre para a palavra, e aí você deixa essa palavra entrar no teu coração, e quando essa palavra entrar no teu coração, não haverá limites para você, não haverá barreiras para você, não importa o que falem de você, porque agora o que importa é o que Deus pensa, é aquilo que Deus fala de você. Você continua chorando, você continua em sofrimento, mas já se alegrando com as conquistas que Deus colocará nas tuas mãos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre. Você é livre. Se levanta, procura, abre o teu coração, peça ajuda, mas não dobre os seus joelhos diante de Satanás ou diante das pessoas que estão nesse mundo, mas dobre e chore, dobre os seus joelhos e chore na presença do Senhor. Você verá milagres, você será um milagre, e você virá aqui e contará a colheita abundante que o Senhor tem preparado para você. Por isso você não pode dobrar os seus braços, você precisa de um esforço. Sem isso, você não vai conseguir nada. É aquilo que nós continuamos falando, Wellington. O que muda a nossa vida não é o culto do domingo, mas é aquilo que eu vou fazer na segunda-feira. Irmãos, nós falamos de Jesus e pregamos a salvação, mas o problema é que as pessoas muitas das vezes não conseguem ver Jesus em nós. E se as pessoas não verem Jesus em nós, não há como ter um resultado, porque se Jesus estiver em nós, nós não precisamos nem abrir a nossa boca. As pessoas irão querer ser como nós somos, irão querer viver o que nós vivemos, e elas irão querer estar onde nós estamos, e dessa forma haverá uma grande transformação na nossa vida.
Olhe para o teu futuro nesta manhã. Olhe para aquilo que Deus está falando com você, com esperanças. E uma coisa você diga para Deus todos os dias: Senhor, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar, eu vou semear, e aonde eu estiver, eu terei na minha boca um novo cântico, um cântico de alegria, um cântico de adoração, porque Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração nesta manhã, e as palmas elas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenho mais 2 minutos. Feche teus olhos. Senhor, quero te agradecer, Pai, porque Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe, ó Pai, de um mundo de escuridão para o reino da sua luz. E o Senhor nos fala na tua palavra que nós somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Pai, que possamos dar sabor, ó Deus, na vida de outras pessoas, que possamos ser luz aonde há escuridão. Deus, que haja um desatar, que possamos, ó Pai, não somente ser ouvintes da tua palavra, mas que possamos ser movidos por ela, a partir desta manhã, Senhor. Esse povo experimentou a libertação, e ó Deus, agora, em meio a pranto, em meio a muita perseguição e a muita tristeza, por causa dos estragos, ó Deus, que foi ocasionado naquela guerra, mas agora o Senhor traz uma palavra, aonde aquele povo iria fazer uma grande colheita, Pai. Ó Pai, nós declaramos aqui em nome de Jesus Cristo, que haverá uma grande colheita, aqui na Igreja Batista Redenção, ó Pai, com muitos jovens, ó Deus, servindo ao Senhor, com muitos casamentos abençoados, com homens e mulheres de Deus se colocando na posição de trabalho, de luta contra o inferno, Senhor, avançando para que o reino do Senhor cresça nesse lugar. E ó Deus, que todo medo, que todo embaraço caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que a nossa mente, Pai, a nossa mente, o nosso coração esteja aberto, Senhor, ao novo que o Senhor tem preparado para nós a partir de hoje. Assim, eu oro abençoando a igreja do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um domingo abençoado, e eu deixo o convite que o dia que os irmãos quiserem fazer uma visita para nós, será uma honra receber vocês em Ribeirão da Serra, amém? Vamos colocar de pé, adorar o Senhor Jesus.